Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Este é o nosso vídeo da sexta semana de língua portuguesa e o tema dele é poemas. Caro estudante, o trabalho com o gênero textual poema tem como uma de suas finalidades despertar sensações no leitor por meio de brincadeiras sonoras ou visuais com as palavras. Vamos para as atividades. Atividades. Leia o poema abaixo. Então, na casa de vocês, faça a leitura do poema Esse Pequeno Mundo, de Pedro Bandeira. Questão número 1. Ao ler o poema, pode-se observar que o autor, então faça a leitura do poema Este Pequeno Mundo, para você responder à questão número 1 em relação à intenção do autor a escrever o poema. Então, marque as alternativas corretas. Questão número 2. Preencha a tabela de acordo com o poema. Então, na primeira linha, na segunda coluna da tabela, você vai escrever quantos versos tem o poema. Então, para responder quantos versos, basta que você faça a contagem de cada linha do poema, porque verso é cada linha do poema. Próximo item é quantas estrofes. Para você responder quantas estrofes, basta que você faça a contagem do agrupamento de versos. Então, aqui, cada agrupamento de versos representa uma estrofe. Marque aí o agrupamento, faça a contagem para você responder a segunda linha na segunda coluna da tabela. E o próximo item é quantos versos tem cada estrofe. Então, você deve observar cada estrofe e fazer a contagem dos versos. Então, eu tenho aqui a primeira estrofe, observe, faça a contagem e escreva. Eu tenho a segunda estrofe, observe quantos versos tem, faça a contagem e escreva. E assim sucessivamente até concluir a contagem da estrofe do poema. Questão número 3. Para você, o que o autor quis dizer com os seguintes versos? Me disseram que é uma bola que flutua pelo espaço. Então, esta é uma questão pessoal. Então, qual é a sua opinião sobre os versos? Me disseram que é uma bola que flutua pelo espaço. Qual foi a intenção do autor? O que você pensa sobre a intenção do autor ao escrever esses versos? Questão número 4. E você? Como explicaria para seus amigos o que é o mundo? Então, novamente, nós temos uma questão pessoal, onde você deve registrar seu pensamento sobre como você explicaria para seus amigos o que é o mundo. Questão número 5. Leia os poemas visuais. Antes de fazer a leitura dos poemas visuais, eu vou passar um vídeo curto explicativo aqui sobre poema visual, depois nós retomamos para as questões propostas. Poemas visuais. Você conhece algum poema visual? Vamos iniciar com esse poema. Qual é a primeira imagem que lhe vem à mente quando você olha para esse poema? E qual você acha que é o tema desse poema? Vamos ler o texto? O título é Xícara e o autor Fábio Sexudi. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Acabamos de ler um poema visual,
ou um poema concreto, como também é conhecido. E como vimos, ele é formado tanto pelas palavras como pela maneira como essas palavras estão organizadas visualmente, não é verdade? Se uma imagem está sendo criada para ajudar a expressar o sentido de um poema, como foi o caso aqui, temos um poema visual ou poema concreto. Algumas palavras ajudam a desenhar a fumaça quente que sai do café. Outras palavras ajudam a formar o contorno da xícara. E a interrogação forma a asa ou a alça da xícara. Assim como pudemos perceber, o poema visual ou poema concreto é composto pela linguagem verbal e esta é complementada pela linguagem não verbal. Vamos entender um pouco melhor? A linguagem verbal é composta pelas palavras. Aqui lemos palavras que juntas vão formando um sentido: cheiro, café, quente. Essas palavras, entre outras do poema, vão construindo um texto cheio de sentido e de sonoridades. Já a linguagem não verbal se constitui pela imagem da xícara de café, que foi formada pela maneira como se organizaram as palavras, isso é, a visualidade do poema. Vamos ler um outro? Então, vamos voltar para as questões propostas. Então, questão número 5. Leia os poemas visuais. Letra A. Qual palavra está escrita neste poema? Então, você viu aí pelo vídeo que o poema visual, ele é formado por elementos verbais e elementos não verbais, né? O elemento verbal é formado pelas palavras e o não verbal é pela imagem. Então, neste item aqui, nessa primeira questão, qual é a palavra que está escrita aqui neste poema? Escreva no espaço correspondente. Letra B, o que você entendeu deste poema? Então, observe este poema aqui, o poema visual, que foi apresentado no vídeo aí para vocês, e escreva sua impressão sobre este poema. E para finalizar nosso vídeo, eu sugiro, crianças, que vocês criem aí em casa um poema visual e compartilhe aí no grupo da turma de vocês. Um abraço a todos, até a próxima aula.